Olá, estamos começando mais um programa Divas e Eles, e na estação primavera, onde a natureza floresce, nos dando flores coloridas e perfumadas. E para dar o início ao nosso programa, em setembro é comemorado o Dia Nacional dos Surdos. Fomos até uma escola, Engenheiro Caldas, conhecer um pouquinho deste mundo do silêncio. Gente, que trabalho belíssimo que essa equipe desenvolve aqui como intérprete de Libras. Você tem curiosidade? Então, num bate-papo, nós vamos descobrindo este mundo de surdos. Gabriela, fala pra gente como que iniciou na sua vida ser intérprete de Libras. Sim, Lucrécia. Eu pessoalmente comecei em 99, a partir de um grupo que existe até hoje na Igreja de Nova Vida. É um grupo que tem o objetivo de levar, a palavra de Deus à comunidade surda de Caratinga e região. E eu encantei, me apaixonei, já era apaixonada por Jesus, levar a palavra de Jesus através da língua de sinais, isso me deixou fascinada. Então eu comecei a conviver com esses surdos que na época frequentavam este local e com os anos foram surgindo novas oportunidades, já não em caráter mais de trabalho voluntário, mas em caráter profissional mesmo, porque a Libras foi oficializada no nosso país desde 2002. A partir de uma legislação, nós nos tornamos um país bilíngue. E aí eu vim para a Escola Estadual Engenheiro Caldas em 2006. Comecei um trabalho aqui no início do ano de 2006. No ano de 2005 eu desenvolvi um trabalho voluntário aqui, como amigo da escola. E em 2006, a diretora, na época era a Ruth, ela me convidou, o Estado abriu uma chamada para a gente começar a atuar, os surdos seriam incluídos em salas regulares e abriria o espaço do intérprete de Libras para atuar profissionalmente. E aí ela me convidou para estar realizando uma prova em Belo Horizonte, e caso eu fosse aprovada, eu poderia estar assumindo o trabalho aqui. E aí estamos nós, até hoje desenvolvendo ainda o trabalho voluntário lá na igreja e aqui na escola com muito amor trabalho com os surdos. O trabalho é desenvolvido dentro da sala de aula. Nós fazemos a intermediação da comunicação entre o professor e o aluno surdo, entre o aluno surdo e os demais ouvintes, tudo através da língua de sinais. Agora tem a Euderlane também. Fala um pouquinho também da sua experiência com os alunos. Então, é interessante porque esses alunos que estão aqui hoje, a gente conhece desde pequenininho, a gente passou muitas coisas, Eu me lembro que em 2006, quando eles foram incluídos na sala regular, o Stefano mesmo, chutava a minha canela e chorava, eu quero ir embora, porque não estava acostumado a conviver junto com os ouvintes. Mas aí, com o tempo, eles foram se desenvolvendo, eles foram ganhando habilidade. Os alunos ouvintes foram aprendendo essa convivência com os surdos, eles convivem muito bem na sala de aula e hoje estão aqui, cada um numa série diferente, eles gostam da escola, gostam do ambiente. O Stefano tem amigos ouvintes, amigos surdos, ele vem para a escola, até o dia que não tem aula ele vem aqui, porque ele gosta da escola. Então é uma convivência muito boa entre surdos, intérpretes e os outros alunos ouvintes.
Eu lembro que por meados de 96 a 2000, eu era aluno aqui do Engenheiro Caldas, estudava aqui e já tinha o grupo de alunos surdos aqui, eles ficavam numa sala especial, mas só que a gente ficava sempre muito distante deles. E na sala que eu estudava, eu tinha uma colega, que atualmente ela não mora aqui mais, mora em outro estado, que ela já era intérprete na Igreja de Nova Vida, e quando eu percebi que ela dominava a língua, eu fiquei perto dela e não saí mais, falando, me ensina como é que fala isso, me ensina como é que fala aquilo, me fala esse sinal, me fala aquele sinal. E aí foi passando o tempo, eu lembro que no decorrer de mais um ano, eu já estava convivendo com os alunos aqui na escola, já estava comunicando com eles. Aí essa colega falou para mim, não, você já está pronto, eu quero te convidar a conhecer como que é o trabalho que a gente faz lá na Igreja de Nova Vida. Aí eu fui conhecer, ela falou assim, olha, você vai ter que tentar. E daí não parou mais. Aí eu convivi com o pessoal do ministério, que foram anos maravilhosos da minha vida, foram mais de 10 anos. Aí depois veio a oportunidade de trabalhar aqui na escola também, consequentemente depois da Gabriela, junto com a Adriane. Já está completando 9 anos esse ano. Já participei também de vários outros eventos, congressos, já interpretei em casamentos, batismos, fé de aniversário. E foi. Onde foi acontecer num ambiente que tinha uns... Já fui delegacia também, já fui interpretar surdo que estava preso. Foram várias situações, algumas engraçadas. A gente não imagina, eu não imagino a situação assim. E o quanto que é importante, né? Demais. O quanto que é importante. Exatamente. É uma luta da comunidade surda conseguir ter essa acessibilidade em todas as repartições. E eles têm lutado, eles têm crescido. E eu lembro que cada ano era uma experiência diferente, era uma situação nova. Só foi desenvolvendo, só foi crescendo. E foi assim, tem sido até hoje. Eu vejo muita melhoria para a vida dos surdos e a gente vai começar a ver cada vez mais a presença deles, a presença da língua deles em diferentes espaços sociais onde quer que a gente frequente. E convivendo com eles aqui, a gente vê o carinho que eles têm por vocês. É como se eles agradecem todos os dias. Que bom que vocês existem na minha vida. Porque imagina a vida deles hoje se não tivesse, né? Às vezes o pai humildezinho lá não sabe como comunicar, né? A criança já vai crescendo triste. Aqui essa socialização é muito importante. Isso revela a importância da comunicação, né? Porque às vezes em casa ele não tem tanta comunicação com os pais que às vezes não dominam livros do que em relação a gente. Né? Quando eles eram crianças, muitos queriam ir morar na nossa casa. Eu já tive situação de 2 surdos que queriam morar comigo. A Jéssica, o Stefano mesmo. Né, querer morar comigo, porque quando criança ainda não tinha maturidade, pensou, não, eu quero morar com ela, porque ela é que me compreende e ela é que me faz ser compreendida, né? Mas então isso já aconteceu justamente pela importância da comunicação, né? Como que é essa importância? Aí uma chamada, né, às famílias de surdos a aprenderem Libras, porque com certeza isso vai gerar uma aproximação muito maior. E passa a ser tranquilo, né? Porque eu vejo vocês com ele tranquilo. A gente passa a ser uma referência, né, Adriana? Sim. Porque nós conhecemos esses meninos, eles eram pequenininhos, sabe? Então nós começamos ali no famoso beabá, é o começo da alfabetização deles. Lógico que já num processo mais, como que eu digo, talvez um pouquinho já, né, adiantado, talvez e tal. Eles já estavam já em uma fase já maiores, né? Mas assim, foi aquele, né? Nós tivemos outros professores que começaram esse trabalho, né? É o caso da Cacau, da Mazarello, da Lelena. E assim, quando eles vieram, quando eles foram incluídos na sala, eles ainda estavam bem pequenininhos. Então, assim, já é um tempo, já são 9 anos lidando com eles, né? Nós já passamos por todos eles. Sabe, é muito importante esse trabalho. Não dominavam a língua. E eles conseguem ler? Eu tenho essa curiosidade, a questão do livro. Eles conseguem ler ou não?
Olha, alguns já conseguem, já dominam um pouco mais que outros, né? Alguns têm muita dificuldade. Talvez assim, uma frase mais simples, né? Agora, ler um texto completo ainda fica meio complexo para eles, né? Por isso a necessidade do intérprete. Eu queria até explicar um pouquinho sobre isso. Porque todo mundo tem curiosidade. Isso, porque em relação à língua portuguesa, todo mundo me pergunta, como é que funciona? Como é que é o aprendizado da língua portuguesa para o surdo? A língua portuguesa vai vir na vida do surdo como uma segunda língua. Muito interessante. E isso exige estratégias diferenciadas de ensino. Infelizmente, Lucrécia, a gente não tem uma escola ainda pronta para ensinar português como L2, que a gente chama, como segunda língua para o surdo. A gente está num processo de construção, né? Sempre eles vão ser, infelizmente, os mártires, né? Aqueles que vão sofrer para que os futuros tenham melhores condições, né? A nossa escola ainda, né, proporciona um português para eles, que é um português focado para ouvintes, né? Por quê? Não por falta de interesse da instituição em modificar isso, mas por falta mesmo do profissional. Olha que interessante. A Libras foi oficializada, tornou uma língua oficial no país, mas os espaços sociais, né, para trabalho com essa língua foram criados. Mas não existe a demanda que necessita desse aprendizado, mas existe o profissional capacitado. Né? Por exemplo, na nossa região ainda não existe um curso de português como L2, alguém que possa se capacitar para ensinar português da forma, com as estratégias que eles necessitam. Mas o português da maioria deles é um português compreensível, um português que comunica, tá? Mas que você vai perceber nessa escrita o quê? Algumas falhas gramaticais, alguns erros que a gente nem chama mais de erros, né? Que são algumas, a gente chama de variações, mas a gente vai perceber essas marcas. E muitas dessas marcas, olha que interessante, refletem a estrutura gramatical da língua deles, da língua de sinais. Então, por exemplo, o Stefano, às vezes ele escreve eu gostar muito você. Aí você percebe o gostar sem a conjugação adequada do verbo. Por quê? Em Libras, a conjugação ela não está implícita, ela não está dentro da palavra, ela é extra. Se eu quiser marcar passado, futuro, eu tenho que fazer o sinalzinho, né? Então ele refletiu que a estrutura da Libras, da língua de sinais dele, que é uma língua como outra qualquer, como inglês, um português, e para eles é a primeira língua materna, a primeira língua natural que a gente chama, né? Aquela língua que eu adquiro, eu nem aprendo porque eu não dependo de estratégias didáticas, pedagógicas para aprender. Eu adquiro pelo contato, por conviver com ela. Por isso ela vem como a primeira. Por isso é uma língua natural, né? É a língua natural deles. Eles vêm para a escola, às vezes, com uma comunicação caseira, gestual, que a gente não considera uma língua. Tá? Aqueles gestos que cria em casa com a mãe, água, né? Um gesto ou outro que constrói lá na família, mas essa comunicação gestual ela não é uma língua, tá? Ela não tem caráter de língua porque ela não possui um sistema linguístico. Mas aí chegam aqui na escola, a primeira língua mesmo, com um sistema de regras, assim como o português, o inglês, que eles adquirem, é a língua de sinais brasileira. Mas acredito que eles podem melhorar ainda muito mais. Com certeza, gente. Se deixar, nós vamos ficando aqui, porque o papo tá bom. Uma coisa interessante também é que, como a Gabriela tá falando, esse português que eles têm é o suficiente para eles se comunicar nos novos meios que estão surgindo. Por exemplo, todos têm Facebook, todos têm WhatsApp, se comunicam, marcam encontro, marcam passeio, namoro. Então, assim, embora seja um pouco limitado por causa da falta da estrutura para eles aprenderem o português como segunda língua, o português que eles têm é o suficiente para que eles possam se comunicar. Que lindo, gente. E eu quero desejar a vocês, assim, tudo de bom, para que vocês continuem aí com esse trabalho belíssimo. E é por isso que nós viemos aqui. Cuide bem das vidas que estão próximas a vocês. Viu, Leandro? Isso aí, gente!